O rolê todo começa com Kai indo observar um monumento enorme em meio ao deserto, e ele fica monitorando precisamente por 300 segundos. Seus colegas tentam o acelerar, mas ele não arreda o pé, e é explicado que os demônios têm enormes poderes mágicos. Os celestiais são aqueles seres meio humanos como os anjos. Os espíritos são criaturas que possuem corpos especiais e, claro, espirituais. As feras míticas são colossos ferozes, assim como os dragões. A guerra entre os humanos e as quatro raças aconteceu há muito tempo atrás. Kai, assim como a Federação de Urza, tem a obrigação de vigiar o cemitério onde os demônios foram selados. Após finalizar sua observação, o Prota retorna até a sua galerinha e eles partem dali. Ashram pergunta se algum demônio já foi registrado fugindo nos últimos 100 anos. E a resposta é não. E bom, o trabalho da Agência de Proteção à Humanidade é garantir que isso jamais aconteça. O rapaz informa que existem outros 4 cemitérios neste mundo, e seria inútil se só eles forem os únicos levando este trabalho a sério. E o Prota afirma que todos os outros cemitérios estão sendo cuidados. Isso porque, se um demônio fugisse, seria totalmente catastrófico. Saki pede para não ficarem tão tensos. O mundo está em paz há muito tempo. Então somos levados à cidade de Vishal. E lá a galerinha estava treinando contra um boneco que imita uma fera mítica de alto nível. E Kai até performa alguns movimentos e habilidades, mas antes de continuarem, o holograma é desligado para não forçar tanto a barra deste treino. Saki fica admirada com a dedicação do Prota e diz que se ele tivesse nascido na Grande Guerra das Raças, seu nome muito provavelmente teria sido gravado na história. Assim como o profeta Cid, o humano que venceu os heróis das outras raças. Venceu a heroína dos demônios, Vanessa, o herói dos celestiais, o Lorde dos Céus, Alfreia, a heroína dos espíritos, a soberana espiritual Kyoko, e por fim o herói das feras míticas, o rei das presas Rat-Ie. E é de imaginar que o profeta Cid derrotou todos esses heróis poderosos, só ele e sua espada brilhante, que foi concebida pelo deus da profecia, Arsa Solaka. Ashran estava lá, deitado e acabado do treino, chorando de dores, até que a garotona pergunta qual presente que vão dar pela promoção de Jane, já que ela vai para a capital e foi a pessoa mais jovem da história a ser selecionada como uma oficial. Kai acaba recebendo a mensagem de Jane, informando para a encontrar no dia seguinte em frente a uma estátua de gatinho, e era para manter segredo de Ashran e Saki. Ashran rapidamente pergunta se seu colega estava tendo um relacionamento românticozinho com Gianni, e os dois ficam incitando isso, mas o Prota apenas sai correndo para ignorar os dois bobões. Já no dia seguinte, o Prota está lá na estátua do gatinho, e logo aparece Gianni, que também questiona do porquê Kai estaria usando seu uniforme em um dia de folga. E para ele, aquilo era habitual, sempre devia estar preparado, além que treinou antes de vir para esse encontro. Ela acaba brincando que Kai é a única pessoa que não se intimidaria em acompanhá-la em um encontro. E ela o chamou para comprar presentes para Saki e Ashran também. Meio que sabia que eles iriam comprar algo especial para sua despedida. Não é como se fosse a última vez que vão se ver. Ela só vai ficar 2 anos fora. Mas ainda assim, Saki e Ashran terão terminado seus serviços militares e vão voltar a ser civis nesse meio tempo. O Prota é quem vai sobrar desta leva de soldados, então ele se apoia em Jane a não fazer uma cara triste por isso, incitando ela a superar o próprio pai, que é o chefe da matriz de Urza e também o objetivo dela a vida inteira. E depois disso partem em compras bobinhas e felizinhas, como um casalzinho normal pela cidade. E por fim, Jane agradece a ajuda. Ela se recorda de que quando Kai foi encontrado perdido no cemitério dos demônios. E ela ficou bem surpresa porque o Prota havia falado que viu a própria espada de Cid. E ele se recorda dessas memórias, caindo em um abismo com outras raças e criaturas. E em meio a tudo isso, estava uma espada dourada e brilhante, mas não contava a ninguém porque tinha medo que não acreditassem nele. Mas voltando à realidade, onde Janice se recorda que é desde essa época que o Prota vem falando que vai cumprir seu dever de garantir que os demônios não saiam do cemitério. Ambos começam a atravessar a rua, e Johnny faz uma brincadeira perguntando onde eles estariam no futuro, bem no futuro mesmo, enquanto para à sua frente. E quando ia falar, o mundo começa a ficar desconfigurado na visão do Prota, chiados e ao mesmo tempo uma mudança de ambiente, onde um buraco negro é formado em cima deles e corrompendo todos os dados ao redor.
E uma voz é ouvida, falando que a reencarnação mundial foi ativada e estava substituindo o mundo. E em um piscar de olhos, tudo ao redor do prota muda. Ele estava em uma ruína cheia de prédios, e se perguntando onde diabos estava. E ao seu lado, uma movimentação gigantesca acontece, e ele vê que é um demônio. O demônio acha bem esquisito ter um humano vagando por essas terras, e logo conjura magia e dispara um turbilhão de feitiços para cima do prota. Em meio a esses disparos, a maleta do prota é atingida arremessando sua arma ao chão. Kai fica sem entender por que um demônio estava ali, mas corre em direção à sua arma e consegue projetar um disparo com uma bala especial que cancela a magia. Uma bala élfica modificada foi usada, e em seguida o demônio conjura uma magia que explode debaixo do prota. E Kai continua correndo em direção ao demônio e tenta realizar um ataque a queima-roupa. E como não penetrou na pele densa dele a sua espada, aperta o gatilho e dispara uma poderosa explosão que queima o demônio completamente. Essa foi uma bala draconiana que imita a baforada das feras míticas. Antes de ficar feliz por matar um demônio, detrás aparece outro capetinha indignado que viu um humano matar um dos seus. O demônio sente o perigo vindo deste humano, então conjura uma magia elétrica rapidamente. E neste mesmo instante, um clarão de luz acontece, e ele é resgatado por Saki e Ashiran, que falam no rádio que o andarilho foi resgatado. O Prata reconhece ela, mas ela não faz ideia de quem ele seria. Até mesmo se apresenta, mas nenhum dos dois reconhecem Kai. E ele fica bem tristonho e sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, porque não se lembravam dele. Ainda fala sobre a agência de proteção, mas os dois não conheciam este nome, e eles fazem parte da resistência humana. E ainda acham bem esquisito o Prota não saber sobre as resistências humanas. Então o Prota pede desculpas, não fazia ideia do que estava acontecendo e pede por uma explicação melhor. Ashra então explica que houve uma guerra entre as raças e os humanos perderam, e isso foi há mais de 30 anos atrás, e foram expulsos de suas cidades, assim precisando criar resistências pelo mundo. E essa cidade que estão era Vishal, uma Vishal já em ruínas. A galerinha desce as estações enquanto é explicado que a Federação de Urza foi tomada pelos demônios e por isso os humanos fugiram de lá, enquanto abrem uma gigantesca porta, dão boas-vindas a Nel Vishal, uma das últimas cidades humanas. Kai pergunta por que perderam a Guerra das Raças, e a resposta era bem simples. Os demônios atacam em grupo e com magias enormes extremamente ofensivas, e todas as raças têm um herói, que é extremamente mais poderoso que os demais. E quando questiona sobre o profeta Cid, bom, eles nem fazem ideia de quem era esse tal aí. Em meio à praça principal, existe uma tropa que estava passando e que faz a guarnição entre as resistências. E quem liderava esta tropa era o comandante da resistência de Urza, Jani. E aqui ela é tratada como um homem, um comandante forte e confiável. Jani para de frente aos dois soldados e questiona quem era o novo rapaz. E quando passa pelo Prota, Kai rapidamente berra seu nome, falando que estavam fazendo compras há pouco tempo atrás, antes de ir para a capital. Mas ela nem reconheceu e entendeu nada, apenas dizendo que estava confundindo com outra pessoa e sente muito por isso. Kai ainda pergunta do porquê estava se vestindo como um homem e agindo assim, mas neste instante Fallen para o Prota de avançar, e os dois soldados informam que ele precisaria descansar pelo dia turbulento. Mais tarde ele estava estudando os livros e registrando tudo, e todos os documentos que buscou faltam apenas os registros de Cid e de Kai neste mundo. E se Cid não existe, então por que os cemitérios continuavam lá? Já no dia seguinte, ele pede o carro emprestado a Ashran, e o bobão só dá as chaves, e ainda diz que foi por reflexo, algo natural. O Prata dirige até o cemitério e se aproxima rapidamente, e nota que lá a porta de bloqueio estava entreaberta. Um corredor que leva até o interior do cemitério. Passando por ele e entrando no meio da sala, bem lá no meio havia uma espada brilhante. Esta era a espada de Cid. Kai a empunha em suas mãos e nesse instante uma voz invade sua mente. Você que foi envolvido pelo ódio do destino, não abandone esta espada. Chaves de coordenadas do mundo, o detentor do código. E com isso, um disparo ocorre e o Prota se vê em uma área totalmente estranha. E lá no meio há um pilar com diversas correntes aprisionando um ser com asas negras e brancas. E este ser, uma garota, olha para Kai e pede por socorro.